meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 25, as aulas 25 a 28, portanto, as aulas 25 a 28, que é equilíbrio químico 2. Bom, a gente aprendeu que quando você tem uma reação elementar formando, sendo uma reação reversível, Czinho, Czão mais Dzinho, Dzinho. A gente tem que a velocidade direta é igual a uma constante multiplicado pela concentração de A elevado a A multiplicado por B elevado a B. E a velocidade inversa vai ser a constante multiplicado por Czinho, Czão, Czinho multiplicado por Dzão, Dzinho. Então você tem que, quando você chega no equilíbrio químico, a velocidade direta vai ser igual à velocidade inversa. Portanto, se a velocidade direta vai ser constante Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, igual a uma constante multiplicado por Czão, Czinho, multiplicado por Dzão, Dzinho. Então, se você passa a constante para lá, para a esquerda, fica com a constante dividido pela constante é igual a concentração de Czão, Czinho, multiplicado pela concentração de Dzão, Dzinho, elevado a Dzinho, dividido pela concentração de A, Azinho, B, Bzinho. Então, se é uma constante, isso aqui vai ser uma constante de equilíbrio, né? Então, a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. O que é essa constante? Esta constante, ela é adimensional. O que é uma constante adimensional? Ela não tem unidade, ela é só um valor. O que esse valor pode nos fornecer? Bom, se a constante for alta, se a constante de equilíbrio for alta, o que torna esse valor alto? Primeiro, se tiver um alto produto, né, e um baixo reagente. Então, se a constante de equilíbrio for alta, a constante nos está informando que tem uma alta concentração de produtos e uma baixa concentração de reagentes. Então, isso aqui seria para quem? Para ácido forte, que se quebra muito, tem uma alta tendência da velocidade direita, para a direita, velocidade direta, e para bases fortes. Porque também tem uma alta, por exemplo, o HCl mais água, tem uma alta velocidade de formar o hidrônio mais o Cl-. E a base também, né? O NaOH mais a água, formando o NaOH mais a água em meio aquoso, vai formar o OH- mais água mais o Na+. Então isso aqui também tem um alto K, isso aqui também tem um alto K. Então quando você vê um valor muito alto de K, que é a constante de ionização, você tem certeza que tem mais produtos do que que reagentes. Portanto, o gráfico seria essa queda aqui, né? Isso aqui seria os produtos. Não, isso aqui seria os reagentes. Isso aqui seria os reagentes. E isso aqui seria os produtos. Então, os produtos são maior que os reagentes, com um alto K, um K muito alto. E quando você ver um K baixo, com o K baixo, seria aquela... Então, se o K for baixo, vou apagar isso aqui. Então,
quando o K é baixo, quando o K for alto, você tem que a tendência da relação da velocidade direta é maior, portanto a tendência aqui é maior. O K é maior, isso aqui seria maior. Agora você pode ter a mesma reação portanto, você tem que a constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E você pode ter que esse K aqui, ó, é baixo. Por exemplo, um K 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 9. É um K muito baixo. O que é o K baixo? Para que esse K seja baixo, isso aqui tem que ser pequeno, o produto tem que ser pequeno, e os reagentes tem que ser muito alto. Por exemplo, 100 dividido por 10.000. Isso aqui é baixo, isso aqui é muito alto. Portanto, você tem mais reagentes do que produto. Então, quando o K é baixo, você tem uma tendência maior da velocidade inversa. Quando o K é baixo. Ok? Então, você, no equilíbrio químico 2, a gente vai entender esta relação de K. Quando o K é baixo e quando o K é alto. A gente vai fazer uns exercícios. Eu vou começar com um exercício muito interessante da FUVEST. A FUVEST, ela perguntou assim. Vou apagar. Primeiro exercício que eu vou fazer, relacionando a esse negócio de K. K baixo, K alto e a concentração dos reagentes ou a concentração dos produtos. A FUVEST, ela falou assim, foi de segunda fase, portanto foi aberta. Ela deu o ácido carbônico e o ácido oxalato, que é esse aqui, ó. H2CO2O4. E ela forneceu 2K, o K1, que seria de 4,8 vezes 10 a menos 7, e o K2 aqui, ó, seria 6,4 vezes 10 a menos 11. E para isso a mesma coisa, seria o K3, que seria um valor de 5,9 vezes 10 a menos 2, e o K4 seria 6,4 vezes 10 a menos 3. Perceba que ela deu os Ks. E por que ela deu 2? Porque você não pode esquecer que... E a pergunta seria assim. Coloque em ordem crescente a concentração de HCO3 menos HCO3 menos 2, que é o carbonato, que é o bicarbonato, carbonato, o HC2O4 menos, e o C2, seria isso? E o C2O4 menos 2. Coloque em ordem crescente a concentração de bicarbonato de sódio, carbonato, esse ácido aqui, não, esse ânion aqui e esse ânion aqui. Bom, quando você tem um ácido, você sabe que esse ácido, ele se quebra primeiramente em H+, mais HCO3 menos. Ok? Mas ele se quebra liberando dois íons, 2H+, 2H+, ele se libera liberando 2H+. Então ele pega esse HCO3-, libera esse H+, mais o CO3-2. Então aqui tem um K, que ele deu que era 4,8 vezes 10 a menos 7,
E aqui seria o K2, que seria 6,4 vezes 10 a menos 11. Porque o K desse daqui, ó, ele é maior do que esse. Por quê? Porque é mais fácil você arrancar o hidrogênio de uma molécula que está neutra do que com uma molécula que é um ânion. Então, isso aqui, ó, tem uma atração muito maior por esse hidrogênio do que essa. Por isso que o K desse aqui é maior que o K desse daqui. A mesma coisa, se aqui a gente for ver a equação global, a gente corta, que fica H2SO3 formando 2H mais o CO3 menos. Isso aqui seria a equação global, né? Equação global. Mas não ocorre assim. Ela ocorre em duas etapas, por isso que ele deu 2K. Não se esqueça da pergunta. E essa reação aqui, como que seria? Seria o o H2 CO2O4 vai se quebrar em H mais HCO2O4 menos. Isso aqui tem o K. O K desse aqui seria o maior. Portanto, o K3 aqui seria 5,9 vezes 10 a menos 2. Isso aqui seria HCO2O4 se transformando em H mais CO2O4 menos 2. Isso aqui teria um K bem maior, né? um pouco menor. Por quê? Porque não teria uma alta tendência de socorrer. Portanto, o K4 seria 6,4 vezes 10 a menos 3. E ele pede qual é a maior, em ordem crescente, a concentração de H de bicarbonato de sódio, carbonato, HCO2O4 e CO2O4 menos 2. Bom, qual é a maior concentração? Qual é o maior K? Ele quer de uma ordem crescente, então ele quer do menor para o maior. O menor seria o CO3 menos 2. Por quê? Porque ele tem um K maior possível. Então, o menor, então seria o CO3 menos 2, depois, que é menor. Aí depois vinha o quê? Não viria esse daqui, né? Porque ele é menor do que esses dois. Então, depois viria o HCO3 menos, que é menor. Depois viria esse, porque esse aqui estaria mais difícil, teria uma concentração menor do que esse. Então, seria um CO2O4 menos 2, que teria uma concentração menor do que os HC2O4 menos. Então, isso aqui seria de forma crescente. Esse seria o menor, depois esse seria o menor, esse mais ou menos, e esse seria o maior. Esse aqui teria maior concentração. Tudo por quê? Porque a reação de decomposição desses ácidos ocorre de duas etapas. E a primeira etapa tem um K maior. Por quê? Porque é mais fácil tirar o hidrogênio, portanto tem uma tendência maior de ocorrer. Na segunda retirada do H, tem uma tendência menor. Por quê? Porque é mais difícil tirar esse H. Porque aqui é um ânion agora, e tá se ligando com o hidrogênio com uma ligação mais forte, com uma atração mais forte. Portanto, tem um K menor. E isso dá, então, portanto, se tem um K menor, se o K ele é baixo, você tem uma alta concentração. Você tem aqui os produtos dividido pelos reagentes. Se você tem um K baixo, você tem uma alta concentração dos reagentes e uma baixa concentração dos produtos. Portanto, para esta reação aqui, você ia ter muito mais HCO3 menos do que CO3 menos 2. Por quê? Porque o K é muito baixo. Portanto, se o K é muito baixo, você tem uma alta concentração dos reagentes e uma baixa concentração dos produtos. E ele pediu em ordem crescente, portanto, o CO3 é o menor. O
o CO3 menos 2 é o menor, porque ele tem uma maior constante. Depois vem o HCO3, o bicarbonato de sódio, porque ele tem a segunda menor constante. Aí depois a gente vem para cá. Qual teria a maior concentração? Essa seria a maior concentração, por isso está aqui. E esse seria depois, aqui seria a terceira menor concentração, porque o K é muito alto, ok? Se o K é muito baixo, me desculpe. Se o K é baixo, você tem que a concentração dos produtos é baixa e a concentração dos reagentes são altas. Portanto, dando um K baixo. Então, o maior íon que ia ter seria o maior, né? Seria com maior constante. Portanto, o HCO2O4- teria concentração maior para a concentração crescente, do menor para o maior. Bom, vamos fazer mais uma questão aqui. Essa seria da FUVEST. Vou apagar aqui e vou copiar essa questão aqui para a gente fazer. Essas são mais fáceis, eu comecei com o mais difícil já para a gente ir analisando. Mas vamos dar aqui, ó. Dada a seguinte equação. Três óxido de ferro? Não. Ferro sólido mais 4H líquido, não, gasoso, vai dar o ferro 3O4 sólido mais 4H2 gasoso. Bom, ele dá essa reação química e pede assim, ó, qual a representação das constantes de equilíbrio em termos de Kc e Kp. Então ele pede respectivamente. Então vamos para Kc. O que seria o Kc? Você lembra que o Kc só entra aquoso e gasoso. Então o Kc seria, isso aqui não pode, né? Isso aqui é sólido, então corta. Isso aqui também não pode, porque é sólido. Então a constante Kc seria igual a concentração de H2,4 elevado à quarta, dividido pela concentração de água. Concentração de H2 água, porque a água não está no líquido. Se fosse líquido, não ia entrar, seria a água está gasosa, portanto, isso aqui seria o Kc, ok? E o Kp? O Kp você pode fazer de duas maneiras. Primeira, relacionando com o Kc, né? Kc é RT elevado a ΔN. Ou só o Kp mesmo, que é a pressão parcial de cada uma, né? Que é gasoso. Se você fizer das duas maneiras, nesse exercício vai dar igual. Por quê? Porque o Kp aqui vai ser a concentração de H2,4 elevado à quarta, a concentração de água, que tá tudo em gás, né? Multiplicado por RT elevado a ΔN. Quem seria o ΔN? 4 menos 4, que é 0. Portanto, o Kp aqui seria
a concentração, ó, isso aqui daria 0, então isso aqui seria 1. Seria a concentração de H2,4 dividido por a concentração de água elevado à quarta. Se você, ó, eu fiz por Kp igual a Kc multiplicado por RT elevado a ΔN. Mas olha o Kp também aqui, ó. Kp seria só o gás, né? Então o Kp seria a pressão de H2 elevado à quarta dividido pela pressão de água elevado à quarta. Então você tem para esta questão que o Kp, né, para achar nessa maneira seria exatamente igual a essa, ok? Então seria assim que a gente encontraria o Kc e o Kp. Muitas perguntas perguntam exatamente assim, forme o Kp e joga essa daqui, ó, joga isso aqui, ó, só pode entrar aquoso e gasoso, nunca se esqueça. Vamos para o segundo exercício. Segundo exercício ele fala assim, ó, 2 mols de CO2 gasoso, não, CO gasoso, reagem com 2 mols de NO2 gasoso conforme a equação. Portanto, CO mais 2 mols, né? 2 mols de CO mais 2 mols de NO2. E aqui ele fala conforme a reação. 2CO gasoso se transformando em 2CO2 mais, então portanto isso aqui também é gás, mais 2NO gasoso. Isso é uma temperatura de 200 graus. Então ele fala que os reagentes no início da reação tem 2 mol, 2, 0, 0. No meio da reação, portanto, no meio da reação, ele fala que 3/4 forma 3/4 do produto. Portanto, se forma 3/4 do produto, você tem que 1/4 sobra dos reagentes. Então vai ficar 3/4 do produto reage. Então fica 3/4. Você tem que 3/4. Ele fala tá 2 para. E ele fala que 3/4 dos reagentes formam produto. Então se forma 3/4, aqui seria menos 1/4. Então seria. Então 1/4. Esse aqui seria. Ele fala que 1/4 dos reagentes reagem. Então fica 3/4, né? Então, se reage 1/4, aqui fica 1/4 e 1/4. E aqui fica 3/4 no produto. E ele pede o Kc. Então, ó, aqui o Kc seria a concentração dos... não, ele fala que fica 25% dos... Se reage 3/4 dos reagentes, se aqui fosse 1 para 1, se reage 3/4, aqui ficou 3/4 e 3/4. E aqui ficou, portanto, 1/4 e 1/4.
porque ele fala que reagiu 3/4. Então, reagiu 3/4. Então, ó, isso aqui é no início, no meio e no fim. Qual seria o fim? Seria 1 menos 3/4, que seria igual a 1/4. Isso aqui seria 1 menos 3/4, que seria igual a 1/4. Então, no fim ficou 1/4, 1/4 e 3/4. Então, 1/4, 1/4 e 3/4 e 3/4. E ele pergunta qual é a constante. Então, Kc vai ser... o Kc vai ser igual a 3/4 ao quadrado multiplicado por 3/4 ao quadrado dividido por 1/4 ao quadrado multiplicado por 1/4 ao quadrado. Você tem isso aqui igual a 9 dividido por 16 vezes 9 dividido por 16 dividido por 1 dividido por 16 vezes 1 dividido por 16. Então, aqui seria... Você conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Você inverte o segundo. Então, você corta os 16, você fica aqui a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio. Meu Deus. A constante de equilíbrio. Ó, ele fala que reagiu 3/4. Então, você tinha 2 mols e reagiu 3/4. 3/4 de... Então, ele fala que nessa reação é de 1 para 1 para 1. Vou fazer de novo aqui essa questão. Ó. Ó, essa questão é 1 para 1 para 1. Então, tá 1 para 1 para 1 para 1. Ele fala que 2 mols de CO reagem com 2 mols de NO2, então aqui é 0, 0. E ele fala que 3/4 de 2 mols reagiu, portanto 3/4, ó, 3/4 de 2 vai ser, corta 3 dividido por 2, 1,5. Então 1,5 reagiu, 1,5 reagiu e se formou 1,5 e 1,5, certo? Então, isso aqui é no início da reação, no meio da reação e no final vai ser o quê? No final vai ser 2 menos 1,5, 2 menos 1,5, 2 menos 1,5, que vai dar 0,5. Isso aqui vai ser 1,5 e 1,5. E ele pergunta qual é o Kc. Então, o Kc vai ser 1,5 multiplicado por... Então, é a concentração, né? Concentração de 1,5 multiplicado pela concentração de 1,5. Dividido, isso aqui tudo por 1, né? 1. Dividido por 0,5. 0,5. Então, ó, corta. Vai ficar 3 multiplicado por 3. Então, a constante de equilíbrio é igual a 9. Então, o Kc dessa questão é igual a 9. Eu me confundi aqui com a outra questão, foi mal. Ele fala 2 mols de CO reagem com 2 mols de NO2 conforme a equação. Ele deu a equação. Então, você tem 2 mols e 2 mols inicialmente. Ele fala que 3/4, ele fala 3/4 dos produtos reagem formando... Não, 3 mols dos... 3 mols dos reagentes, 3/4 dos reagentes reagem formando o produto. Então, se tinha 2, reagiu 3/4, reagiu 1,5 e formou 1,5 e 1,5. Então, isso aqui é uma tabelinha que você tem que aprender.
Então, o final da reação vai ser 2 menos 0,5 vai dar 0,5. Então, no final da reação ele tem 0,5 de CO, 0,5 de NO2 e 1,5 de CO2 e 1,5 de NO. Então, ele pede a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é a multiplicação dos produtos divididos pelos reagentes. Então, você tem 3 multiplicado por 3 dá 9, que é um número adimensional. A constante de equilíbrio sempre é um número adimensional. Vamos fazer agora a terceira questão. Não. Seria uma questão Não, a gente encerra essa aula aqui e na próxima aula eu equilíbrio químico. Não. Eu vou terminar isso aqui. Vou falar agora das reações de ionização. Bom, a gente fez esses exercícios. Agora a gente aprendeu a calcular para que o K serve, como calculo o KC e o KP. Então, eu falei do KC e do KP. E falei como você relaciona os dois. E fiz exercício do KP e do KC. Agora, a gente vai entrar no KI. Foi mal pelos erros aí, mas acontece. Agora, eu falei, até o momento, eu falei o seguinte. Eu falei do KC e falei do KI. E falei como os dois se relacionam. E como que você atinge o equilíbrio químico. Você atinge o equilíbrio químico não é com a tendência, não é com K, e sim com a concentração dos reagentes ou a concentração dos produtos. Bom, ao mencionar como que a gente chega no equilíbrio químico, eu falei como que a gente calcula o equilíbrio. O equilíbrio é calculado como a concentração dos reagentes dividido pela... Não, o equilíbrio químico é dado pela concentração